Irmãos e irmãs, muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, com a tua casa. Que esse seja um dia muito abençoado. Estamos começando mais boa semana central e peço que você já esteja preparando o teu coração para termos um tempo de meditação na palavra do Senhor. Começando a nossa semana é sempre com uma palavra inspirada e abençoadora. Então, prepare já o teu coração, pegue um caderno de anotações, uma caneta, e logo após esse período de louvor, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te Muito bem, irmãos e irmãs, nossa meditação desta manhã está no livro de Provérbios, capítulo 13, versos 2 e 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. A palavra de Deus, nesse texto, ela fala acerca das palavras, as nossas palavras. E muitas vezes nós não pensamos muito bem naquilo que estamos falando, nesse mundo que vivemos, com tantas atividades, muitas vezes com os ânimos mexidos, falamos sem pensar, mas não podemos perder de vista e precisamos considerar que palavras são como flechas que sempre acertam o alvo, seja para o bem, seja para o mal. Seja uma palavra que
gere desestímulo, ou seja, uma palavra que traga esperança. Portanto, nossas palavras nunca são neutras, elas ou são bênção ou são maldição. Produzem frutos doces ou amargos, são canais de vida ou instrumentos de morte. Servem como bálsamo de cura ou podem ferir pessoas, inclusive aquelas que mais amamos e que se encontram mais próximas de nós. Então eu quero meditar com você em alguns pontinhos com relação a esse instrumento que Deus nos deu, que é a língua, que é a palavra. E o primeiro ponto é que precisamos ponderar as nossas palavras. Precisamos ter palavras ponderadas, pois aquelas pessoas que cultivam uma comunicação saudável, uma boa comunicação dentro de casa, elas estão semeando amor, estão semeando amizade, fortalece o companheirismo, colhem frutos abundantes do amor. Porém, aqueles que semeiam contenda, que desandam muitas vezes com suas bocas espalhando notícias ruins e se entregam à maledicência, acabam colhendo espinheiros que acabarão ferindo e muitas vezes sendo feridos por essas coisas ruins que cultivam. Segundo ponto é que, primeiro então, precisamos ponderar nossas palavras. Segundo ponto, palavras, elas nunca são neutras, elas nunca voltam vazias. Como diz o Senhor, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas as nossas palavras também não voltam vazias. Elas trazem os seus frutos para aquilo que a designamos. As palavras boas traz frutos bons, ela traz lucros, ela tem lucro certo, produz dividendos, bênçãos para as nossas vidas, promovem causas nobres, encorajam aqueles que necessitam, os fracos, levantam os abatidos. Palavras curam os enfermos, ela levanta o semblante daqueles que estão com o seu semblante caído. No entanto, aqueles que semeiam com maldade, não é? Aqueles que fazem o uso da palavra com violência, como diz o salmista, os pérfidos, eles cultivam o mal no coração, destilam o que destilam com a boca. E o homem mau, portanto, ele corre pelas ruas, percorre os campos, destruindo almas, ferindo com suas bocas. Assim não deve ser assim no meio do povo de Deus. Primeiro, portanto, devemos ponderar nossas palavras. Segundo, precisamos pensar que palavras nunca são neutras, elas não voltam nunca vazias. Terceiro, palavras é como arma poderosa, flechas, como flechas na mão do guerreiro. Precisamos pensar nisso, pois a língua, ela pode ser uma arma poderosa. Ela é como aquele pequeno leme, né, no navio que vai conduzindo, e assim também ela pode ser laço de ruína, como pode ser fonte de bênção. Há muitas pessoas que tropeçam na própria língua, caem na armadilha de suas próprias palavras. A língua que solta, a língua solta, ela pode ser uma prisão ameaçadora. Portanto, aquele que fala sem pensar é açoitado por sua própria língua. Quem fala sem refletir acaba sendo prisioneiro daquilo que fala, da sua própria loucura, da sua própria fala. Mas o que controla a boca, esse preserva a sua vida, é o que diz a palavra de Deus. Portanto, aquele que sabe como conduzir as palavras, ele pode colher dos frutos dela. E, finalmente, irmãos, nós não podemos conter uma palavra lançada. Não podemos conter. É como subir um monte de uma montanha e jogar um saco de penas. Não se pode conter mais essas penas que foram lançadas de cima de uma montanha
do alto de um prédio. Essas palavras são como ventos que, depois de proferidas, muito difícil serem administradas e recolhidas. E a pergunta que fica para nossa reflexão é que tipo de fruto temos nós colhido com a semeadura das nossas palavras? Temos tido lucro ou prejuízo quando usamos a nossa palavra? Portanto, devemos buscar semear com sabedoria, ponderar as nossas palavras, sabendo que elas nunca voltam vazias, que ela é arma poderosa e que elas não podem ser contidas depois de serem lançadas. E, portanto, precisamos da inspiração, da manutenção do Espírito Santo em nossas vidas para refletirmos e pensarmos naquilo que falamos, naquilo que profetizamos, nas palavras que estamos proferindo às pessoas que fazem parte do nosso convívio e que estão à nossa volta. Lembrando que, como povo de Deus, nós fomos chamados para sermos portadores das boas novas, de palavras que abençoam, de palavras que trazem esperança, palavras que geram fé, palavras de encorajamento. Portanto, que nessa semana nós possamos, você e eu, pensar, refletir um pouco mais nas palavras que temos proferido, nas palavras que temos lançado, nas flechas que temos disparado. São flechas que vão acertar o alvo certamente, mas para gerar vida ou para gerar morte? Que o Senhor Deus nos abençoe, que você tenha uma semana muito inspirada, que o Santo Espírito de Deus esteja nos inspirando a levar as boas novas de salvação. Um bom dia, muito abençoado para você, toda a tua família, toda a sua casa, no nome de Jesus. Amém.